Abre o app, fecha o app. Opa, não. Olá, meus amigos. Boa noite para nós. Eu peço desculpa por esse atraso. O erro foi meu. Normalmente, eu envio para o Zé Aparecido o número do nosso estudo, o tema e o capítulo. E aí ele prepara o evento da transmissão ao vivo para o YouTube. E hoje eu me esqueci completamente. Então eu cheguei em casa, quando preparei o equipamento para a gente começar, é que eu vi que o evento não tinha sido criado. Aí eu mandei mensagem para o Zé, bom é que ele pôde rapidinho fazer, acabei dando trabalho para ele ainda, mas o Zé tem um coração bom. E aí nós conseguimos montar o estudo agora, para a gente poder começar. Então a gente começou 15 minutinhos atrasado, eu peço desculpa para vocês, tá bom? Vocês vão fazendo as perguntas se surgirem aqui no chat, como a gente faz sempre. E eu vou conduzir primeiro uma explicação geral do capítulo, depois eu volto vendo as perguntas e respondendo-as uma por uma. Tudo bem? Bem, no item 21, na verdade, no capítulo 21 do livro Depois da Morte, o Denis vai tratar para nós do perispírito ou do corpo espiritual. O capítulo é pequeno, mas é denso, muito denso, e ele é uma verdadeira aula para nós de uma série de experiências, habilidades, faculdades psíquicas do homem que a gente às vezes enxerga simplesmente como um fenômeno que acontece, mas não sabe muito bem lastrear como se dá, qual a engenharia dos fenômenos psíquicos e tal. E tudo o que acontece no campo da mediunidade, da experiência psíquica, ou, de maneira mais ampla, no campo do espiritismo, tudo está associado a perispírito, ao corpo espiritual. Então nós vamos, a princípio, encerrar o capítulo hoje. Caso eu não consiga, eu não vou correr, eu volto no tema na semana que vem, para a gente poder ter uma leitura interessante. Tudo bem? Vamos lá, então. O Denis começa o capítulo dizendo de um problema materialista, que não é, a rigor da justiça, um problema do materialismo em si. É um problema das nossas capacidades cognitivas, né? Uma das dificuldades da gente pensar a respeito de Deus é um dos atributos desse Criador, que é o atributo de Deus ser incognoscível. O que é isso? Ele está além de qualquer processo cognitivo humano. Não quer dizer que nós não possamos exercitar o pensamento para encontrar alguns traços do que define o Criador. No entanto, sempre que a gente alcance alguma definição de Deus, Deus não vai estar contido nessa definição, porque a nossa capacidade racional é sempre mais limitada. Ok? Então vejam só. Se Deus
é todo justiça, todo amor, todo bondade, soberanamente justo e bom. Ele é sim todas essas coisas, mas ele ainda possui outros atributos que a nossa razão não consegue alcançar. E quando a gente lida com o espírito também tem algumas características que fogem um pouco à nossa capacidade de raciocínio. Uma delas é nós pensarmos que o espírito não tem uma forma e que esse espírito não é, de alguma maneira, material. Isso dá um curto-circuito na nossa cabeça, né? A gente consegue facilmente imaginar uma vida no mundo espiritual sem este corpo de carne, correto? É isso que a gente lê nos livros, é o que a gente vê nas reuniões mediúnicas. O corpo de carne não consegue mais se manter. Há um corpo espiritual que se apresenta. Mas a gente não consegue, com tanta facilidade, imaginar a nossa vida no mundo espiritual sem essa forma humanoide. Sem essa estrutura: cabeça, 2 braços, 2 pernas, boca, olhos, ouvidos. Isso é muito pouco explorado pela literatura mediúnica que a gente tem disponível. Além do que, é difícil para a nossa cabeça conceber a ausência de forma. E o Denis começa apontando para nós esse problema. Ou seja, nós temos dificuldade de perceber como que pode existir uma vida fora da matéria sem a forma material. E é exatamente nesse ponto que se nos apresenta um conceito que é fundamental para toda a construção do espiritismo, que é o conceito de perispírito. Kardec vai ser aquele que cunha o conceito. Então, de maneira geral, o que é o perispírito? Denis vai dizer para nós que o perispírito é o intermediário entre o espírito, a alma, portanto, essa estrutura incorpórea, sem forma, difícil da gente perceber como é, e o corpo físico, que é denso, materializado, opaco, pesado. Seria uma estrutura intermediária. Denis define isso para nós da seguinte maneira. No segundo parágrafo já do capítulo. Como precedentemente já o dissemos, a alma está, durante a vida material, assim como depois da morte, revestida constantemente de um envoltório fluídico mais ou menos sutil e etéreo, que Allan Kardec denominou perispírito ou corpo espiritual. Como participa simultaneamente da alma e do corpo material, o perispírito serve de intermediário a ambos. Transmite à alma as impressões dos sentidos e comunica ao corpo as vontades do espírito. Nesse tópico, meus amigos e minhas amigas, eu vou ler bastante os parágrafos de Denis, porque eu gostaria de me valer das informações que ele traz, na verdade, da maneira como ele constrói o texto, para que a gente não perca nenhuma oportunidade de aprofundamento. A gente entende nessa primeira abordagem o perispírito como um corpo intermediário. Ele vai acompanhar, então, o espírito quando ele está encarnado, mas depois que ele está encarnado, esse perispírito continua envolvendo o espírito, pelo menos nas esferas ou nas frequências mais densas do mundo espiritual. Por isso que quando a gente fala de aparições de espíritos, eles mantêm a mesma forma que tinham quando estavam encarnados. Isso se dá não porque ele seja essencialmente daquela forma,
Mas por quê? Se um espírito quer fazer-se reconhecido, ele vai ter que tomar a aparência que ele teve na sua última vida, ou na vida em que as pessoas que o verão poderão reconhecê-lo. Por isso ele assume aquela forma. Mas o espírito em si, por não ter essa delimitação, ele vai sempre se utilizar do perispírito. O Denis faz uma abordagem aqui que é bem interessante. Ele vai dizer o seguinte, ó, que a gente precisa ter atenção. Logo nesse parágrafo que eu acabei de ler, ele vai dizer assim: o perispírito serve de intermédio entre ambos os corpos. Transmite à alma as impressões dos sentidos e comunica ao corpo as vontades do espírito. Aqui nós temos uma questão que hoje talvez poderia ser um pouco mais aprofundada em relação ao que o Denis escreve. Por quê? Porque essa delimitação dos sentidos, como nós o conhecemos, diz muito pouco. Na verdade, diz praticamente nada para o espírito. Porque se o espírito não tem os sentidos conforme nós os conhecemos, não é bem em função do perispírito transmitir ao ser essencial que nós somos as impressões dos sentidos. Porque essas impressões são muito difusas. O que é que o perispírito faz? Em verdade, o que ele faz é transmitir para a matéria a vontade do espírito. Então, o principal vetor de ação do perispírito é um vetor de dentro para fora. Mas isso não retorna, de alguma maneira? Retorna. Mas não bem a partir dos sentidos. Isso vai retornar, e aqui a gente tem que ter bastante calma, para a gente não confundir muito a cabeça de vocês. Isso vai retornar possibilitando que o espírito gere sentidos da realidade. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem concreto. Eu, espírito, Vinícius, tenho um perispírito que tem essa forma que vocês veem, a mesma do meu corpo biológico. Eu, Vinícius, espírito, tenho impulsos, tenho tendências, tenho uma visão de mundo que gera vontade. Então, essa vontade sai, ou seja, parte da minha natureza espiritual, é comunicada ao perispírito, estrutura de transição, e essa estrutura de transição comunica a vontade ao corpo físico. Essa parte é fácil de entender, não é? Ok. Só que a partir do momento que eu vou expressando a minha vontade, que eu vou exteriorizando essa maneira de ver o mundo, eu acabo criando uma forma de ver o mundo. E aí o que o perispírito devolve para o espírito é o resultado dessa vontade. E a partir do resultado dessa vontade, o espírito, portanto eu essencial, acabo me apegando a uma visão de mundo. E vou construindo meus sistemas de pensamento. A vontade interage com o mundo, e à medida que interage com o mundo, possibilita ao espírito criar uma visão desse mundo. Então, por exemplo, se eu tenho uma condição, se eu renasço nessa vida com uma condição expiatória ou kármica boa, né? Então, todas as minhas vontades encontram facilmente satisfação. O espírito deseja, o perispírito transmite esse desejo para a nossa estrutura biológica ou psicobiológica, e eu vou lá e obtenho prazer. De retorno, eu, espírito, começo a pensar: todos os meus caprichos vão ser satisfeitos. E aí eu crio uma visão de mundo em que, caso eu não tenha satisfação dos meus caprichos, eu sofro. Então, o perispírito ele vai ser um mediador entre a nossa natureza espiritual e a realidade objetiva
material. De modo que a gente vai criando sempre uma visão de mundo, que pelo processo evolutivo tende a se tornar mais ampla, mais vasta, mais espaçosa, tende a englobar mais pessoas, mais seres, mais experiências. Então o perispírito está fazendo esse movimento. É um pouco difícil, não é? Eu espero que vocês fiquem juntos. Vamos lá. É difícil mesmo, Gisele, mas nós vamos juntos. Tá bem? O Denis continua nesse mesmo parágrafo. Ele diz assim: o perispírito é, pois, um organismo fluídico. É a forma pré-existente e sobrevivente do ser humano, sobre a qual se modela o envoltório carnal como uma veste dupla, invisível, constituída de matéria quintessenciada, que atravessa todos os corpos, por mais impenetráveis que estes nos pareçam. Quando, então, a gente está lá no mundo espiritual, vamos pensar na gente antes de nascer, nessa vida aqui. Bem, antes de nascer nessa vida, antes de receber metade lá dos genes do meu pai, de minha mãe, antes da fecundação do óvulo pelo espermatozoide, eu, espírito, não tinha essa forma. Vocês concordam comigo? Eu não tinha esses traços que vocês veem. Vocês não conhecem meu pai. Se vocês conhecessem, vocês veriam que eu sou igualzinho a ele. Fisicamente muito parecido, muito mesmo. Mas, antes de reencarnar, eu não parecia meu pai. Eu tinha uma outra aparência. É no perispírito que ficam alojadas as nossas tendências, as nossas escolhas, o arquivo das nossas experiências pretéritas. Quando, então, Vinícius programa sua encarnação, e isso que eu estou falando de mim, vocês podem pensar de vocês. O perispírito serve de modelo. Quando há fecundação, esse perispírito que é plástico, portanto muda de forma, quando há fecundação, ele se junta àquela massa biológica e vai transmitindo a ela os traços fundamentais da minha própria construção espiritual pretérita. Então, na mobilização daqueles genes, na mobilização e construção do meu corpo biológico, o perispírito funciona como um modelador. Mas, ao mesmo tempo que ele imprime no corpo físico que está sendo formado as suas especificidades kármicas, reencarnatórias, ele vai tomando a forma, agora, do corpo dessa nova vida. O que significa dizer que eu, Vinícius, tenho essa aparência, agora que vocês conhecem, e quando desencarnar, muito provavelmente, vou manter essa aparência até uma outra vida. Até que eu nasça de novo e o perispírito entre de novo em contato com esse processo de transmissão de aptidões, de habilidades, de necessidades, de limitações, tome a sua forma, seja modelado, então ele possa continuar o processo de amadurecimento, de evolução. Então, só há reencarnação porque há perispírito. Todas as nossas experiências da vida ficam marcadas no perispírito. Por isso que a gente lê na literatura mediúnica a pessoa que muito fuma, por exemplo, tá? Estou dando um exemplo, tem a tendência de marcar no seu corpo perispiritual a região do pulmão que ela danificou no corpo físico. Todas as nossas disfunções biológicas, elas são ou o resultado de desequilíbrios perispirituais, ou se não são assim,
Caso a gente insista num comportamento autodestrutivo, esse comportamento autodestrutivo ele vai impregnando o perispírito e vai gerando para nós fontes futuras de expiação, né? É muito interessante a gente observar que quando o espírito reencarna, a gente tende a pensar que existe alguma lei espiritual externa que obrigue o sujeito a viver essa ou aquela prova, essa ou aquela experimentação. Quase como se a reencarnação do espírito fosse uma espécie de pena à qual ele é condenado. Mas a fundamental lei que envolve o processo reencarnatório é a própria lei da consciência. Ou seja, o próprio ser espiritual faz as suas escolhas. Ao fazer as suas escolhas, cria sua visão de mundo, suas tendências. As tendências, tanto inferiores quanto superiores, ficam impregnadas no perispírito. No momento da reencarnação, esse perispírito vai servir de modelo para a nova vida. Então, não precisa que exista uma inteligência externa que vá definir a sua vida ou a minha. Nós trazemos os nossos próprios arquivos espirituais. Isso é muito importante de ser compreendido, né? Até para a gente poder entender algumas categorias de reencarnações que aparecem nesse ou naquele livro que a gente está lendo. Vou citar um exemplo aqui para vocês, que é o exemplo das reencarnações compulsórias, que aparece na obra de André Luiz. Ou seja, são reencarnações para as quais o espírito não se prepara. Ele reencarna num processo quase súbito, numa vinculação que se dá de maneira emergencial urgente. Bem, se não há uma programação para esse espírito, como é a vida? Bem, não depende de uma programação. A programação ela começa a ter o seu efeito para espíritos em condição mediana ou mais elevada de compreensão da realidade. Mas para aqueles espíritos embrutecidos, não depende de reencarnação, porque a própria vivência pretérita serve para ele de molde, né? Então, está aí uma fonte de entendimento. O professor Hernani Guimarães Andrade publicou algumas obras, mas tem uma específica que é sobre o perispírito, e ele trata o perispírito como modelo organizador biológico, o MOB. E se eu não me engano, o livro se chama Perispírito, Modelo Organizador Biológico. E ele faz, inclusive, um esquema visual de como é o perispírito. De para que serve, de como ele interage com a vida orgânica, com a vida biológica. Então, é nele que se encontra a matriz de todas as nossas experiências anteriores. Inclusive, também, é nele que se dá quase toda intervenção espiritual que a gente sofre. Vamos imaginar que você passa por uma cirurgia espiritual, tá? Kardec define para nós, num artigo na Revista Espírita, que o perispírito se liga ao corpo físico molécula a molécula. Então, suponhamos que você tem uma lesão biológica. Você tem uma determinada doença. Vou citar um exemplo aqui também para a gente poder compreender. Vamos supor que você tem esteatose, ou gordura no fígado. E você faz todos os tratamentos, você equilibra a dieta, você busca todos os recursos, mas a esteatose não regride, o que leva você a crer que tem uma origem espiritual e você vai buscar uma ajuda espiritual. Daí você vai a uma sessão de cura, de tratamento, participa de alguma dessas atividades e ninguém te põe a mão, às vezes ninguém te corta. Você pensa, poxa, como é que eu posso melhorar? Mas mesmo pensando assim, daí a 2, 3 sessões de tratamento, você vê a sua esteatose regredir, os seus exames normalizarem e fica tudo bem. Como que isso se deu?
Vamos lá. O perispírito oferece uma cópia exata para nós do que existe no corpo físico. Então, no caso das doenças de origem espiritual, a gente vai ter a lesão no corpo físico, mas por trás a lesão no corpo espiritual. Se você trata só o corpo físico, você pode tomar todos os remédios, fazer todos os tratamentos, daí a pouco a doença volta, porque ela tem matriz espiritual, kármica. A cirurgia espiritual trata o perispírito. Quando o perispírito se recupera, se reconstitui, gradativamente ele vai gerando moléculas sadias no corpo físico, e isso gera o processo de cura por consequência. Né? Por isso que a gente diz que não é necessário, nem indispensável, que o médium de cura toque no paciente ou corte o paciente. Isso serve sim como maneira de, talvez, alcançar a incredulidade, dar provas da existência do fenômeno, mas não é necessário, porque o procedimento é feito a nível perispiritual. E com o tempo, essa transformação, essa reorganização é transferida para o corpo físico. Por isso que quando você vai na casa espírita participar de tratamento espiritual, você recebe orientações pós-tratamento. Evite dieta pesada na semana que passa, evite fumar, beber bebida alcoólica, qualquer excesso, porque isso ajuda na geração de células sadias para o corpo físico. Entende? Deixa eu ver as perguntas de vocês, para que a gente não siga muito mais e eu deixe vocês com dúvida, né? Vamos ver. Vamos ver aqui. Estou tentando ver tudo. Bem, a Luísa fala, Vinícius, e as aspirações espirituais? Embora não conhecendo, nós desejamos? Bem, existe uma questão que é a questão da vontade. Para o espírito, pensamento é lugar, é tempo. Ou seja, pelo pensamento, o espírito acessa memórias passadas e também se desloca para lugares do seu desejo. Então, isso que a gente está chamando de vontade pode substituir a ideia de aspirações ou de desejos. A gente não precisa ter consciência para que nós, enquanto seres espirituais, desejemos. Vou dar um exemplo bem simples. Inclusive, um exemplo que demonstra que a nossa vontade consciente pode não ser a vontade que a gente tem essencialmente de espírito. Parece confuso, mas não é. Vejam só. Imagina que você vai no centro, assiste palestra, volta para casa, está bem feliz, e aí você vai fazer a sua prece e fala, oh meu Deus, me ajuda para que quando eu saia do corpo, no sonho, eu possa visitar lugares de estudo, eu possa visitar lugares de aprendizado, porque tudo que eu vi no centro eu quero experimentar e eu quero ter a oportunidade de me melhorar. Isso você falou no seu campo de vigília, não é? Você falou a partir da indução que você recebeu na casa espírita. Mas aí você dorme. Quando dorme, sai do corpo e você, espírito, às vezes não está nem aí para o que você viu na casa espírita. Aí você pensa até assim, pode até ser que eu goste dessa coisa de evoluir, mas primeiro eu quero aproveitar bastante. Então eu vou para o mundo espiritual, é nada. Eu vou sair do corpo e vou para aquele lugar, para aquelas pessoas, para fazer aquelas coisas que me dão prazer.
E aí o espírito sai da reunião, termina a atividade, faz prece e vai para outro lugar totalmente dissociado daquilo. Então, o campo das aspirações e o campo dos desejos do espírito precisa ser sempre muito bem encarado, porque não há força contrária ao poder do pensamento. Para o espírito, o pensamento é uma potência praticamente imparável. De modo que é sempre importante que sejamos capazes de lidar com as nossas áreas escuras e obscurecidas, né? Colocar uma determinada questão debaixo do tapete não resolve a questão, né? Vocês aí talvez tenham tido experiência com isso. Há pouco tempo eu ouvi de uma pessoa uma coisa que eu fiquei pensando. Ela disse para mim assim: eu não suporto lidar com determinada situação, então eu vou fingir que ela não existe. Eu vou deixar de encontrar com a pessoa que me gera esse sentimento, eu vou deixar de ver a pessoa, eu vou deixar de ter contato com ela, porque isso vai sumir. Do ponto de vista humano ou mundano, pode ser que suma sim. Mas, do ponto de vista mental, toda vez que pensar na pessoa, toda vez que ver a pessoa, toda vez que tiver o mínimo contato com ela, tudo aquilo volta intensamente. Porque o desejo ainda existe. Certa vez, deixa eu partilhar uma experiência com vocês. Certa vez, eu parei de comer carne, né? Parei de comer carne por nenhum constrangimento teórico espírita, no sentido, quem não come carne está mais amadurecido, quem não come carne é mais elevado. Não, nada disso. Eu parei de comer carne por uma questão de compaixão. Eu pensei que seria muito duro imaginar que o meu prazer adivinha da morte de um outro ser, que era privado de ter alegrias e viver porque eu queria comer a carne, né? Então eu parei de comer. Só que eu sentia, né, sempre muito desejo de comer carne. Então eu observava assim, eu ia num restaurante, eu não comia carne, mas eu via lá passando os filés e falava: ai meu Deus, que desejo de comer carne. Até que um dia eu caí em mim e pensei assim: ora, enquanto eu senti desejo de comer carne, essa minha atuação ela é infrutífera, porque no momento em que essa proibição parar, eu imediatamente vou voltar a comer carne como se não houvesse amanhã. Então o que eu resolvi fazer? Eu voltei a comer carne, mas diminuí a frequência. Aí o desejo vai aos pouquinhos diminuindo também. Entende? Então, do ponto de vista da vontade, da aspiração, do desejo do espírito, é sempre muito mais útil que a gente seja capaz de observar esse desejo face a face. Que a gente seja capaz de olhar nos olhos desse desejo e tentar administrá-lo de alguma maneira. Porque o corpo pode não permitir que isso aconteça, mas o espírito continua buscando, sem o menor impedimento. A Gisele pergunta: em mundos mais evoluídos, o perispírito tem essas mesmas funções? Tem. Só que o que acontece? Nos mundos mais evoluídos, o corpo físico fica mais sutil, né? E a tendência é que o próprio perispírito também fique mais sutil. A partir de um processo indutivo, ou seja, a partir de um processo de indução do pensamento, a gente está fazendo uma projeção, que eu vou falar para vocês agora aqui, então, é uma tese, não é uma certeza.
Tudo leva a crer que em mundos mais avançados, o processo reencarnatório se dê nesse nível perispiritual, né? Em corpos perispirituais mais densos. Como isso se dá, a gente ainda não tem muita clareza. Mas isso é racional e factível quando a gente pensa, por exemplo, que há descrições na obra espírita de vida em outros planetas. E até hoje a nossa ciência material não consegue alcançar essa vida. Por que não? Porque ela não exista? Bem, é algo possível. Caso ela não exista, a gente está diante de um gap da doutrina que teria o potencial de inviabilizá-la. Mas o que parece mais razoável é que nesses mundos o processo encarnatório se dê numa esfera mais sutil. Então, o perispírito em mundos avançados, ele ainda existe, ele ainda tem uma função intermediária, mas ele se torna também mais sutil, né? As suas aptidões são mais dilatadas. A Mega Gracita pergunta, em relação a ter muito azar na vida, são nossas decisões que vão se refletir na sorte que temos? Ou há alguma força suprema que comanda a influência ou decide o nosso caminho? Então, aqui a gente tem uma questão que talvez não seja muito boa para a gente, muito prazerosa, né? Para a gente ouvir, para a gente comentar. Como Deus age na criação? É difícil pensar, é difícil botar em palavras essa explicação. Mas o que a gente pode talvez tentar construir por uma alegoria, por uma imagem, é o seguinte. Imagina uma cadência, imagina a batida do coração. Quando a gente observa desfiles de 7 de setembro, por exemplo, ou quando a gente ouve uma música, uma melodia, essa música, esse desfile, tem uma cadência, ou seja, um ritmo, um pulsar. Deus é a cadência da vida. Ou seja, Deus está constantemente vibrando e, ao vibrar, ele conduz tudo que existe ao progresso. Veja, aqui eu não estou dizendo do progresso material, tá? Não é do progresso biológico, não. Perdão, biológico não. Mecânico. Estou dizendo um progresso evolutivo. Todas as coisas são constantemente embaladas por esse pulsar divino para que se tornem conscientes e autoconscientes de si. Então, Deus atua na criação a partir desse impulso generalizado, que a gente chama, a partir do pensamento de Kardec, de providência divina, para que todos os seres progridam. Agora, numa esfera menor, o indivíduo é que cria suas vinculações. Então, nós que nascemos hoje, você talvez tenha um filho petitinho aí, que você pega ele no colo, ou você mesmo, observa que foi uma criança tão inocente, em determinado momento da sua vida, parece que um caminhão atropelou você e você perdeu essa inocência. Nós temos atrás dessa vida uma série enorme de outras experiências, tendências, encontros, desencontros, de modo que somos hoje a colheita de experiências pretéritas. Mais do que os próprios desafios em si, mais do que um esporão, uma dificuldade de enxergar, uma doença, mais do que isso. Nós somos hoje o resultado da visão de mundo que nós construímos ao longo de muitas vidas para trás. O que vai fazer com que a gente se afinize com certas pessoas, nasça numa determinada família, tenha proximidade com esse ou aquele tipo de pensamento, né? Para o Espiritismo, isso que a gente chama de azar não existe. O azar é o resultado da acústica mental do sujeito que congrega ao redor de si
um determinado perfil de visão de mundo. Por isso que é sempre indicado que o sujeito pratique virtude. Fazer o bem sempre é bom, porque, na pior das hipóteses, você consegue sanear o seu entorno. O que a gente chama de expiação ou de karma é como se fosse uma semente. Então imagina, você renasce, nós renascemos, como um saco de sementes na algibeira. Veja, eu estou dizendo tudo isso num nível figurado, tá, pessoal? A gente tem ali sementes boas, porque nós fizemos coisas boas no passado, tá? E nós temos ali sementes ruins, porque fizemos coisas ruins no passado. Semente ruim, ou seja, semente de desvirtude, floresce e frutifica em solo de desvirtude. Semente de virtude floresce e frutifica em solo de virtude. De modo que, se você reencarna com muitas sementes ruins, mas você consegue criar no seu campo mental um solo de virtude, essa semente não vai germinar. A gente lê isso lá na Epístola de Pedro, quando ele diz assim: pois o amor cobre a multidão de pecados. Percebe? Uma semente kármica ruim num solo mental de virtude não consegue florescer. Deus não quer a punição, quer a mudança de comportamento. Se mudou o comportamento, a punição acaba. Ela se torna serviço pelo outro. Agora, se você tem uma semente boa, portanto, uma semente de passado bom e um solo de desvirtude, a semente boa também não nasce. Por isso, em todas as tradições espirituais, as pessoas vão orientar os mestres. Te afasta das más companhias, te afasta de quem só tem visão material, te afasta daqueles ambientes que possam te nublar a perspectiva da realidade espiritual. Só que a gente não entende isso, deturpa. Então a gente fala assim, o sujeito não pode ir num bar, o sujeito não pode ir, sei lá, num restaurante, não pode ir num forró, porque ali tá assim de obsessores, os obsessores vão sugar a vitalidade dele. Aí faz aquele discurso castrador tremendo. O sujeito pode ir onde ele quiser. Se ele vai no bar, se ele vai no, no forró, se ele vai numa festa da firma dele, e aquele ambiente não muda nele a visão da realidade, não tem problema nenhum ele estar ali. A questão é, pelos nossos vínculos pretéritos, dependendo da experiência que a gente tem, a gente esquece tudo de espiritual e nada de braçada no que é mundano. Para evitar isso, é que os espíritos recomendam que a gente tenha prudência. Mas prudência não significa proibição, ok? Significa atenção. O Chico dizia, adorava tomar café num bar em Pedro Leopoldo. Aí ele dizia, quando um espírita entra num bar, ele se torna um lar. Ou seja, a visão pura, se ela consegue não ser afetada por aquilo, ótimo. Agora, se nos afeta, que a gente possa evitar esses lugares, né? Deixa eu ver aqui o Jorge Jesus. Boa noite. Para um indivíduo que comete suicídio por amor, ou seja, obsessão, há alguma energia que acompanha a pessoa que está viva, tendo em conta que o suicídio foi a pensar nela? Então, Jorge, a sua pergunta é uma pergunta ótima. Mas eu não sei se a gente pode falar de suicídio por amor. Talvez a gente possa falar de suicídio por desespero. Porque o amor, ele não prende, ele não sufoca, o amor liberta.
O que prende ou sufoca é a distorção do amor. Se um indivíduo desencarna pelas portas do suicídio e dirige esse suicídio para alguém a quem amou, alguém com quem teve contato, bem, é claro que há uma possibilidade de que esse espírito fique ou busque se ligar ao seu ente amado. Mas isso não vai acontecer de maneira inevitável. No mundo espiritual, tudo se dá por lei de afinidade. Caso aquele que permanece encarnado se sinta culpado, se sinta responsável, ache que tenha feito alguma coisa para que o outro morresse de fato, caso isso aconteça, a chance dos dois se comunicarem e isso dar origem a um processo obsessivo existe, ela é real. Agora, caso quem permaneça envolva quem desencarnou em bons pensamentos, em preces, caso haja alguma rusga, algum desentendimento, esse que está encarnado busque perdoar ou pedir perdão em pensamento, em prece para quem partiu. Caso exista essa maneira de lidar com a coisa, Deus não vai permitir que os dois fiquem ligados para sofrimento, sabe? Isso não é da lei. Isso não é positivo nem para o espírito, nem para o encarnado. Tá? Vejam, são 11 horas e nós não conseguimos sair do segundo parágrafo do texto. Então, na semana que vem, nós vamos continuar aqui no terceiro parágrafo. Ok? E aí a gente vai estudando um pouco mais. Eu quero fazer algumas considerações, quero falar para vocês da relação do perispírito com a mediunidade, falar do problema da fixação, da visão de mundo. Certinho? Então hoje nós vamos ficar por aqui. Na semana que vem eu prometo que a gente não vai ter esse problema todo do atraso de novo. Aí a gente ganha um pouco mais de tempo. Tá certo? Eu vou colocar meu e-mail aqui, como eu tenho feito, para que a gente possa conversar caso existam dúvidas, né? E aí a gente vai estreitando os nossos laços. Peço que vocês me mantenham nas suas preces, que a gente possa orar uns pelos outros e que a gente se encontre em breve para mais um momento de estudo, para mais um momento de aprofundamento aqui na Rede Amigo Espírita. Tá bom, meus amigos? Um abraço apertado para vocês, uma boa noite e até segunda-feira que vem, se Deus quiser.